O convento e a história da cidade, o franciscanismo delineando paisagens em Alagoas. Esse foi o tema da pesquisa que recebeu o Prêmio de Iniciação Científica Nacional do CNPq, da aluna da UFAL, Tassiana Santiago. E é com ela que a gente conversa a partir de agora. Tassiana, tudo bem com você? Tudo jóia, Conta pra gente, como é que foi esse prêmio? Não, o prêmio ele se chama Destaque do Ano da Iniciação Científica do CNPq e ele premia os 9 melhores trabalhos de pesquisa, de iniciação científica do país. De todo o país. De todo o país. São 9, são 3 de cada grande área do conhecimento e a área que nós somos premiadas é a área de Ciências Sociais, Humanas, Letras e Artes, que é a área que está inserida o curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu fui uma das 3 premiadas dessa área, 9 ao todo, e o trabalho ele faz esse estudo do processo de iniciação urbana dos conventos franciscanos aqui de Alagoas, na malha urbana dessa cidade, Como é que o convento de Santa Maria Madalena, em Marechal... Que é o convento de Marechal. Marechal Deodoro, isso, de Nossa Senhora dos Anjos em Penedo, como eles se inseriram nessas cidades que antes eram vilas, desde o século XVII até atualmente, até a atualidade. Esses conventos, ele tem uma história parecida? Eles têm sim, eles têm uma história bem parecida, inclusive ambos eles foram pedidos pela população, a população realizou um pedido para que esses conventos fossem instalados nas cidades, isso na mesma data. Eles foram construídos também, o início da construção foi no mesmo período que eles foram construídos, ambos os conventos, na metade do século XVII. E a história deles também, em termos de construção, eles têm uma certa semelhança. Apenas o convento de Marechal, se nós formos compararmos as datas, que a gente realizou esse estudo das datas da construção, vemos que o de Marechal teve um pequeno atraso nessa construção, mas apesar dessa história bem semelhante, eles tiveram destinos diferentes, Hoje em dia são conventos com usos diferentes, já que o de Marechal, ele por muitos anos, ele abrigou o Museu de Arte Sacra de Alagoas, Está fechado, lamentavelmente, Ele Hoje está tem fechado. Um processo de restauração. Ele está em obras de restauro, mas... Que se arrastam há anos, que de passagem. Exatamente. Já tem um bom ano que ele está fechado para restauro, mas está prevista a sua reabertura. Inclusive, o nosso grupo ele está responsável pela elaboração de um projeto de reuso para esse convento de Marechal Deodoro. Para o convento de Marechal Deodoro. Exatamente. Inclusive para ambos, Nós estamos carregados de realizar esse projeto para ambos os conventos, tanto de Penedo quanto Marechal Deodoro, conforme as suas necessidades, No caso do Marechal, o projeto ele engloba o convento todo, Como ele atualmente é um museu de arte sacra de Alagoas, nós estamos tentando ampliar isso, não só... Um patrimônio riquíssimo, diga-se de passagem. Com certeza, tem um acervo bastante rico, que já foi solicitado para exposições nacionais, mas nós queremos ampliar esse museu, não ser apenas um museu de arte sacra, mas também ser um museu do franciscanismo, que ele abriga a memória dos conventos nordestinos, dos 14 conventos que integram a Escola Franciscana do Nordeste. Em traço arquitetônico, quais são as características desses prédios, dessas edificações? Eles, em geral, são conventos barrocos. Todos os conventos, os 14 conventos da Escola Franciscana do Nordeste são conventos edificados no estilo barroco, barroco do século XVII. Ornamento, contraste, exatamente. tensão, A igreja já tem bastante adornos, bastante adornos. O de Marechal, o de Salvador, que nós visitamos, ele tem vários elementos dourados. As pinturas também são pinturas de caráter ilusionista, como a gente vê em Penedo. Agora, a parte conventual mesmo são construções mais simples, são construções que agregam elementos da próprio meio tropical do brasileiro. Eles têm os preceitos portugueses de edificação, mas eles também agregam elementos, materiais típicos do Brasil, típico como a pedra daqui, a madeira daqui, então tem esses elementos. Então, eles têm essa dualidade do barroco. Eles são simples, são construções simples, mas ao mesmo tempo eruditas, rebuscadas. Tem essa dualidade. O convento de Marechal virou museu. E o de Penedo, o que aconteceu com ele? O de Penedo, atualmente, ele tem frades ainda. Ele abriga até o postulantado, a formação de novos frades do Nordeste, está no convento de Penedo. Ele ainda tem uma presença bastante forte na cidade, ele ainda oferece um aparato religioso, a população ainda procura o convento para buscar tanto auxílio material quanto espiritual. Agora, atualmente, ele também demanda novos usos para que esse convento ele esteja mais presente nessa cidade. Então, também o grupo também está envolvido nesse processo de reuso desse convento e o que se propõe no convento de Penedo, que o próprio guardião ele idealizou um projeto de se realizar um memorial da presença alemã
dos conventos brasileiros aqui em Penedo. Então, o que acontece essa presença alemã, que é um fato que pouca gente conhece Exatamente, ainda. Mas que presença alemã é essa em Penedo? Essa presença alemã não se deu não só em Penedo, mas no Brasil todo, né? Isso se deu a partir do século XIX, quando os conventos do Brasil, eles fecharam, então tiveram poucos frades. No Brasil todo, no século XIX, tinham apenas 9 frades no país todo, para vários conventos. Então esses conventos fecharam. E como não tinha mais frades, a própria política nacional na época, ela estava meio que inibindo a questão das ordens religiosas. Então foi feito um pedido para a Alemanha, a província da Saxônia na Alemanha, que trouxe frades alemães. Trouxe frades alemães para cá. Isso, para repovoar os conventos, eles reabriram essas casas, fizeram reformas nesse espaço, novos conventos foram construindo e restaurou a vida franciscana no país. E aqui em Alagoas, os alemães foram para Penedo. Para Penedo, e no próprio convento, o idealizador está enterrado, né, está sepultado no convento, o idealizador dessa restauração pelos alemães está lá sepultado. Vários alemães também já passaram pelo convento de Penedo, objetos vindos da Alemanha, várias intervenções arquitetônicas também tem nesse convento, então é um lugar propício. Que mudanças eles fizeram em Penedo, por exemplo? O que é que os alemães trazem de novo em Penedo? No convento de Penedo? Eles até entraram assim, um pouco em choque com a população, porque eles realizaram aberturas no forro da igreja. A igreja tem aquela pintura barroca belíssima, então os alemães eles meio que fizeram buracos, né, mesmo clarabóias nesse forro. Agora isso tem todo um sentido, né? Eles achavam o espaço escuro, então queriam que entrasse essa iluminação nesse espaço, então realizaram essas aberturas. Construíram também escadas. Já a questão de iluminação natural. Exatamente, já é uma questão mais deles, né? Propícia da mentalidade dos alemães. Meio que entraram em choque com o que existia aqui, mas era o que eles pensavam do espaço, eles queriam um espaço mais iluminado. E a população não aceitou muito bem essa mudança, essa inovação para a época. Exatamente. Eles estavam acostumados com o próprio convento, né? Até em Salvador mesmo teve a questão do ouro, né? Que os alemães queriam tirar o ouro do convento, que eles achavam que era incompatível com a questão da pobreza típica do franciscano, mas entraram em choque, então teve muitas histórias contadas que tem esse choque, mas isso é fruto do que eles entendiam pelo franciscanismo, né? E estudos como o que você faz são importantes porque resgatam isso, né? Exatamente. Faz esse resgate. Tassiana, parabéns pelo Prêmio Nacional. Obrigado pela presença aqui no Conhecer. Obrigada a vocês. Obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.